Sob a luz pálida de uma lua que parecia observar tudo em silêncio, o Japão feudal estava prestes a testemunhar uma ruptura tão profunda que nem mesmo séculos de tradição samurai poderiam conter. Diziam que os códigos de honra eram inabaláveis, que o juramento de lealdade era tão rígido quanto a lâmina de uma katana recém-polida. Mas naquela noite, naquela única e silenciosa noite, um pacto secreto seria feito, e ele dividiria clãs, quebraria linhagens e acenderia uma chama de desconfiança que ecoaria por gerações. O que parecia apenas uma promessa sussurrada entre dois homens transformou-se no estopim de uma guerra velada que abalaria o próprio coração do arquipélago. Durante décadas, a história oficial contou apenas fragmentos desse episódio, como se houvesse um esforço consciente para apagá-lo. Mas o que quase ninguém sabe é que por trás das portas fechadas de um castelo isolado, onde o vento trazia o cheiro de cedro e sangue, dois lordes rivais selaram um juramento que jamais poderia ver a luz do dia. Um pacto tão inesperado que, se revelado, faria daimyos inteiros questionarem quem realmente segurava o destino do Japão. A pergunta que permaneceu por séculos é simples, mas devastadora. Por que homens treinados para morrer pela honra escolheriam justamente trair o código que defendiam? O que estava em jogo não era apenas poder, era o medo. O medo de perder territórios, de ver gerações apagadas, de permitir que um inimigo ancestral ascendesse ao trono imperial. Enquanto monges registravam as tensões em pergaminhos escondidos e mensageiros corriam pelas estradas ladeadas de cerejeiras, algo maior estava sendo costurado nas sombras. Você está prestes a conhecer aquilo que os cronistas nunca ousaram contar por inteiro. Antes de continuarmos essa jornada por segredos enterrados sob séculos de poeira, aproveite para se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso ajuda essa história a chegar mais longe e mostra que você quer continuar viajando por eras que moldaram o mundo. Agora, retomemos nosso caminho pelas sombras do Japão feudal. Era o final do século XVI, em pleno período Sengoku, a era dos estados combatentes. Um tempo em que cada fronteira era uma ferida aberta e cada clã vivia pronto para ser engolido pela guerra. O país estava fragmentado, dividido em pequenos domínios governados por senhores da guerra que buscavam ampliar sua influência a qualquer custo. Nas estradas, samurais errantes procuravam serviço, e nas aldeias, camponeses rezavam para que o conflito não chegasse às suas portas. Era uma era em que alianças surgiam e desapareciam em questão de dias, e onde o menor gesto podia significar fidelidade eterna ou traição irreparável. O clã Takeda, outrora temido como um dos mais poderosos do arquipélago, enfrentava a decadência. Os Tokugawa, em ascensão, buscavam consolidar seu domínio sobre o centro do Japão. E nas montanhas, o clã Uesugi observava, silencioso como um predador, aguardando o momento ideal para atacar. Nesse cenário volátil, rumores de complôs se espalhavam mais rápido que mensageiros. Poucos percebiam, porém, que o conflito não se decidiria apenas nos campos de batalha, mas também nas conversas sussurradas em corredores de madeira e em juramentos escondidos atrás de biombos pintados com cenas de tigres e dragões. É nesse ambiente que surge a figura de Akihito Matsunaga, um jovem samurai de linhagem nobre, criado entre rituais ancestrais e longas horas de treinamento no pátio interno de seu castelo. Desde cedo, caminhava pelos corredores silenciosos ouvindo os conselhos severos de seu pai, um senhor de guerra de olhar duro que repetia sempre a mesma frase: "Meu filho, o mundo lá fora não perdoa os fracos." Akihito era habilidoso, disciplinado, mas carregava algo perigoso para um homem de sua época: curiosidade. Questionava ordens, analisava cada movimento e buscava entender as intenções por trás das palavras. Qualidade louvável para um estrategista, mas mortal para um vassalo cercado por inimigos invisíveis. Numa noite abafada de verão, enquanto grilos entoavam seu canto incessante, Akihito foi chamado à presença de dois daimyos rivais, Tokugawa e Ieyasu, e um dos últimos remanescentes do clã Takeda. O encontro, mantido em absoluto sigilo, parecia impossível. Ali estavam um senhor em ascensão e outro à beira do colapso. No entanto, ambos tinham algo em comum: o temor de que o clã Uesugi estivesse prestes a unificar o norte e marchar sobre suas terras.
O jovem samurai, sem compreender ainda a dimensão daquele momento, testemunhou o início do juramento que mudaria tudo. As tensões internas cresceram rapidamente. Entre os Tokugawa, rumores começaram a circular sobre a lealdade questionável do Takeda. Nos acampamentos, soldados murmuravam sobre uma aliança proibida que desafiava a lógica política da época. Akihito, dividido entre a fidelidade a seu clã e a responsabilidade de manter segredo, percebeu que cada palavra dita poderia custar vidas. O que ele não sabia é que espiões do clã Uesugi já haviam interceptado mensagens e que cada movimento seu era vigiado. Bastava um deslize, uma falha mínima. Naquele período turbulento, um único erro seria fatal. O clímax veio com a aproximação de uma batalha decisiva. Ao amanhecer, as colinas tomaram a forma de ondas escuras cobertas por fileiras de soldados Uesugi. O ar estava pesado, carregado de poeira e tensão. O som distante de tambores ritmados marcava a cadência de um exército que avançava como uma tempestade controlada. Akihito observava tudo do topo de uma paliçada, enquanto sua mente fervilha. Sabia que o pacto secreto entre Tokugawa e Takeda era a única chance de romper o cerco iminente, mas revelar o acordo significaria expor o juramento, e expor-se como testemunha indesejada. Quando o ataque começou, o chão tremia sob a marcha dos guerreiros. Flechas riscaram o céu como flamas negras. Akihito liderou uma unidade pela encosta, desviando-se dos projéteis, sentindo o calor metálico do sangue e o cheiro da terra levantada por cascos de cavalos. Em meio ao caos, percebeu que o lado Uesugi conhecia com precisão as rotas de fuga planejadas. A traição era evidente. Alguém havia quebrado o silêncio do juramento. No centro do campo, entre poeira e gritos, Akihito avistou o mensageiro Takeda caído, segurando um pergaminho rasgado, prova de que o pacto havia sido roubado e exposto aos inimigos. A batalha tornou-se um massacre. A genialidade estratégica do Uesugi transformou-se na ruína completa da aliança oculta. Quando a poeira baixou, os sobreviventes mal podiam acreditar no tamanho da tragédia. O juramento, que deveria unificar forças, havia se tornado o motor da destruição. Clãs inteiros perderam terras, castelos e nomes. Tokugawa, apesar do golpe, sobreviveria para unificar o Japão anos depois. Os Takeda, porém, desmoronariam como um castelo de areia diante das ondas. E Akihito Matsunaga, acusado injustamente de traição, seria condenado ao exílio, carregando o peso de um segredo que jamais poderia contar. Os cronistas da época registraram o episódio como o Juramento das Sombras, um pacto cuja existência é contestada por historiadores até hoje. Alguns acreditam que foi apenas um rumor amplificado pela paranoia do período Sengoku. Outros defendem que ele realmente aconteceu, mas foi cuidadosamente apagado pelos vencedores, como tantas outras histórias do Japão feudal. A partir daquele dia, nada mais seria como antes. Os clãs aprenderam, da forma mais brutal possível, que alianças clandestinas tinham poder suficiente para mudar o destino de um país inteiro. E o nome de Akihito, o samurai que viu o pacto nascer e morrer, tornou-se símbolo de lealdade quebrada, honra ferida e segredos que jamais deveriam ter sido revelados. Se você quiser continuar explorando as histórias ocultas que moldaram impérios, se inscreva no canal, deixe o seu like e conte nos comentários quais figuras, clãs ou batalhas você gostaria de ver nos próximos vídeos. A sua participação ajuda a manter viva a memória de um passado tão fascinante quanto perigoso.